Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. A Fernanda hoje deixou a coluna gravada, mas a gente tem certeza que é sempre um bom conteúdo. Ela responde pra gente o que é um shopper e como criar ações para impactá-lo. O que é shopper e como criar ações para impactá-lo? Numa tradução livre, shopper é o termo usado para se referir à pessoa que compra produtos ou serviços. Tá, mas e aí isso não é um consumidor? Pode ser também, porém, quando falamos de shopper, estamos mais relacionados a falar da pessoa que compra e não necessariamente será a pessoa que consome. Vamos para um exemplo clássico? Mães são shoppers, enquanto filhos são seus consumidores, e aí que mora a dificuldade para algumas marcas em criar conteúdos e ações para shoppers, mas conectados a quem vai consumir. Essas dificuldades estão ligadas aos seguintes pontos. Primeiro, identificar quem é shopper e diferenciá-lo do consumidor. Quando a marca já tem isso mais explícito, facilita bastante, como é o caso que citei de mães comprando para os filhos. Depois de identificar que a marca praticamente tem dois públicos diferentes dentro do mesmo cenário, o problema seguinte está no entendimento do comportamento de compra, que envolve entender as motivações por trás das decisões de compra. E aí é delicado porque, além de entender do comportamento do consumidor, precisa entender das motivações do shopper e os critérios de decisão. Para resolver esses pontos, é necessário iniciar análises mais profundas de dados. Vamos começar com a análise de dados de navegação do usuário, que é entender o comportamento de quem navega nos sites, nas lojas virtuais, o tempo que permanece conectado. Outra estratégia bem importante de trabalhar é o monitoramento das mídias sociais, para entender das opiniões, sentimentos relacionados a essas opiniões. E hoje, quando falamos de monitoramento de marca nas mídias sociais, é justamente coletar o que os shoppers estão falando dos produtos em si, os tipos de perguntas que fazem com relação aos produtos que desejam comprar, como se conectam com outros shoppers e que acaba sendo bem diferente dos consumidores. Outra estratégia eficiente que ajuda bastante a identificar shopper versus consumidor é fazer os testes AB para criar elementos para conseguir realizar análises de dados melhores e mais profundas. Outra coisa também, toda jornada de compra é diferente entre um shopper e um consumidor. Então, além de identificar, diferenciar, compreender o comportamento, ainda é necessário identificar a jornada de compra. Enquanto consumidores podem ser mais apaixonados pela marca, conhecer mais as diferenças técnicas entre os produtos, até em alguns casos, é diferente do shopper, que ele não vai diretamente consumir. Então, ele leva em consideração outros pontos para decidir sua compra e nisso ele percorre outros caminhos. Então, a jornada de compra deles também será diferente. Vamos deixar esse processo todo mais simples. Você tem um filho que é gamer e a mãe é que quer comprar um PC gamer para o filho. Tecnicamente, essa criança vai ter alguns conhecimentos sobre marca, sobre configurações, diferente da mãe, que só tem algumas informações e vai levar em consideração custo-benefício, desconhece imediatamente as diferenças entre os produtos e as marcas. Enquanto um gamer, por exemplo, quando entra numa loja, fica maravilhado com todos aqueles produtos expostos, com o universo gamer em si. Talvez essa mãe esteja mais propensa, por exemplo, a avaliar o atendimento, os valores dos produtos, uma negociação direta. Então, para a marca que precisa conectar com o consumidor, mas também precisa atrair o shopper, as estratégias precisam serem mais definidas, mais detalhadas. Para isso, uma ação muito importante de ser tomada, que aí não envolve necessariamente diretamente o marketing digital, mas envolve também, com base no resultado dessa ação, que outras ações do marketing digital serão tomadas, são aquelas entrevistas de grupos focais. Realizar entrevistas individuais ou grupos focais com os shoppers a ajudar a explorar tanto a motivação quanto as preferências, os desafios. E esse é o outro ponto, né? Identificar, monitorar, analisar e ir atrás de quem realiza essas pesquisas, quem são essas pessoas propriamente dito e perguntar para elas. Quando a gente fala de fazer ações para shoppers, por exemplo, no marketing digital, depois que você tem o resultado dessas pesquisas, anúncios geolocalizados vão ajudar. Por exemplo, utilizar anúncios geolocalizados para
direcionar os shoppers que estão próximos a lojas físicas, oferecendo as promoções, as ofertas exclusivas, incentivá-los a visitar o ponto de venda. Já nos outras frentes, o conteúdo demonstrativo. Então, criar conteúdos interativos, demonstrativos com vídeos dos produtos em si, com tutoriais de uso, também vão facilitar a identificação, né? O shopper identificar que ele realmente está em busca daquele produto. Diferente das ações para os consumidores, as campanhas de sensibilização da marca são mais voltadas para quem consome. Então, concentrar em campanhas de sensibilização de marca para aumentar a afinidade, o reconhecimento entre os consumidores finais. O conteúdo, por exemplo, de um lado eu tenho um conteúdo demonstrativo, do outro eu tenho um conteúdo mais educativo, mais inspirador. Os vídeos e as informações que agreguem valor a esses consumidores finais. Enfim, apesar de serem muito próximos uns dos outros, são ações diferentes, abordagens diferentes, e por isso é tão importante essa diferenciação, para conseguir estudar mais aprofundados. Entre shoppers e consumidores, eu fico com os dois e pensar em estratégias para se comunicar com ambos.